Glória a Deus. Esperando aqui para dar início. Pronto. Iniciando então a nossa gravação. Querido irmão Felipe, Gil, pastor Johnny já vai entrar aqui na nossa aula, tá bom? Tudo bem com os meus irmãos? Tranquilo, pastor. Bora lá. Tudo ok, graças a Deus. Então tá bom. Hoje nossa 9ª aula, glória a Deus. Deus seja louvado. E hoje, para a gente dar continuação, né? Dando continuidade, eu vou falar mais um pouco sobre o anticristo. Quero falar um pouco hoje sobre o milênio e sobre a Nova Jerusalém. Então, a gente vai ter mais 2 aulas, ou 3 no máximo, para a gente pontuar todos os detalhes e a gente fecha esse bloco. Particularmente, eu estou muito feliz. Eu acredito que está sendo muito bom para as nossas vidas e muito esclarecedor. O que vocês têm achado do módulo? Tá muito bom. Eu queria estar aproveitando mais, né? Mas por conta das minhas viagens, acabei ficando meio perdido. Nem terminei o livro do Zé ainda. Mas tá muito bom. Eu espero não tomar uma lavada na prova. Falsa modéstia, né, Gil? Menino vem sendo treinado aí desde os 11 anos, né, que você se converteu na igreja, né, filho? 15 anos já estava lendo livro de teologia. Falsa modéstia, né, Gil? Rapaz, impressionante, hein? Menino sabe bastante. E você, Gil, tem gostado do assunto? Tem Tenho sido achado esclarecedor? maravilhoso. Achado maravilhoso. Esse assunto do milênio era grego para mim, né? Não entendia nada. E realmente tem sido esclarecedor, muito esclarecedor. Glória a Deus. E o que você aprender passa para nós, porque eu ainda estou tateando no escuro no milênio. Eu, milênio, acho que vai precisar de um milênio para entender o milênio. Hoje a gente vai passar pelo milênio, eu vou passar rápido para mim não me enrolar muito. Glória a Deus. Eu entendi o que você quis dizer. É que antes você não tinha nem familiaridade, né? E agora você já está entendendo algumas linhas, né? Isso, exatamente. Antes, milênio, o que é isso? É eternidade, né? Quando eu vi aquele áudio da primeira vez do pastor Leandro Lima lá, foi, meu Deus, caramba, eu nunca ouvi falar sobre isso. E aí, ouvindo outras vezes, pude ter a melhor clareza sobre o assunto. Então, e é para isso que a gente está aqui, né? Para a gente poder realmente estar esclarecendo, estar fazendo algo cada dia mais abençoado, né? Para que a gente possa crescer nesse sentido, porque é isso que importa para nós. Inclusive, antes de ler o texto bíblico, como fazemos de praxe, eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte: a lista de materiais extras. Lembra que nós temos vários assuntos? E desses assuntos eu sempre passo para vocês alguns materiais extras para a gente sempre estar acompanhando e tal. Então eu quero mostrar para vocês. Agora, inclusive. Oi? Eu ia pedir isso agora, inclusive. Ótimo, então. Publiquei aí na tela. Estão vendo? Estão vendo? Sim. Ótimo. Então, só recapitulando, né? Nessa matéria teremos uma prova, teremos a leitura dos livros, porque não é um só, né? E teremos alguns trabalhos extras. Então, o livro-texto é a parte 7 do Gruden, lembram? A parte 7 do Gruden. O livro do Ribeiro, que é esse que vocês pediram por último, e o livro de escatologia do Erickson, na realidade, quem leu algumas partes vai ganhar um ponto extra. Mas eu tinha iniciado com esse livro e depois trocamos pelo livro do Ribeiro. Então eu vou estar considerando também esse material para pontuar com vocês. Mas assim, oficialmente vai ser o livro do Ribeiro, a parte 7, a parte
parte, no caso é aqui, desculpa, Do Gruden, do né? Gruden, né, que na realidade é a parte 7, Aham. Doutrina do Futuro, né? Que são algumas páginas, não são muitas. Esse aí eu já até li já. Foi o primeiro que Isso. eu li. E o livro de escatologia do Novo Testamento do Chat, tá bom? E como eu Tá. disse, quem leu todinho o livro do Erickson, ótimo, melhor. Eu acabei passando outros materiais para vocês, o que vocês leram. Então, essa é a parte de leitura obrigatória, que vale 3 pontos, tá bom? Tá, eu preciso ver esses vídeos, esses áudios aí que eu não vi ainda. Isso, os vídeos e os áudios eu passei aqui. Hoje eu vou estar dando mais um vídeo para vocês. Então, já já eu chego aí. Agora aqui, ó, segundo, leitura do Apocalipse com textos paralelos ou referência cruzadas. Lembra que na primeira ou na segunda aula eu mencionei sobre isso, Sim. que a maneira correta de lermos os livros escatológicos é fazermos essa leitura. E eu propus que quem fizesse a leitura com referências cruzadas ou textos paralelos, aquelas notas de rodapé, não a nota de rodapé propriamente dito de um teólogo, como da Bíblia do Shed, a Bíblia pentecostal, não. Referências cruzadas, aqueles textinhos bíblicos. Se você fizer esse tipo de leitura em Apocalipse, lendo todos os textos de referências cruzadas, eu ia dar um ponto extra. E também o nosso livro do versículo por versículo, que é Os Fundamentos da Nossa Fé, do Hobbes. Sim. O capítulo 12 e 13. Lembra que todas as outras aulas de teologia sistemática a gente faz o versículo por versículo? Sim. Como agora essa matéria, eu estou dando muita leitura, e eu prefiro que vocês leiam bastante, então eu vou poupar vocês de escrever no caderno. Mas quem quiser fazer igualmente fazíamos no passado, que é pegar cada versículo e fazer um comentário em 2 ou 3 linhas do versículo, vai ganhar um ponto extra. Mas se não, apenas ler o capítulo 12 ou 13. Ok. Então, de trabalhos extras é a leitura do Apocalipse com textos paralelos ou referências cruzadas, ou o Hobbes, um dos dois, tá? Como vocês preferirem, irmãos. Porque ambos serão bons. Eu ainda dou até a preferência para a leitura do Apocalipse com referências cruzadas. E o que mais? E aqui os vídeos. Esses vídeos que eu passei. Um que é o podcast do Leandro Lima, reverendo. Outro é aquele debate que eu passei para vocês do Vejam Só, pré-tribulacionista e pós-tribulacionista. Aqui está o endereço do YouTube. E agora vou passar hoje para vocês uma palestra que talvez o Felipe Ente, não sei se ele estava na época, mas nós tivemos uma aula teológica com a doutora Luana Golim. E ela falou sobre o reino de Cristo e o reino do anticristo. Você estava nessa aula, Felipe? Não, pastor. Acho Não. que foi antes de eu entrar até. Isso, então foi antes de você entrar. Então vai ser muito legal. Essa palestra vai ser muito útil para a compreensão do ensino sobre o anticristo para vocês. Tá bom? Aquela profecia que a mulher trouxe lá na Noruega não faz parte não, né? Não, aquele material eu dei para vocês como material extra. Ok. Tá? Que lá foi um material extra, como outros que a gente acaba dando no nosso grupo. Tá bom? Alguma dúvida? Não, ok. Beleza, depois o pastor Johnny vê essa recapitulação. Então vamos lá para a nossa aula hoje, irmãos. Hoje a gente vai continuar falando sobre o anticristo. Eu quero falar mais um pouco sobre ele e eu quero poder usar emprestado, inclusive o material da professora doutora Luana. Vocês vão aprender no vídeo dela que ela faz menção de uma obra de Dostoiévski. Ela faz... Dostoiévski? Dostoiévski. E nessa obra que ela faz a sua abordagem, né, baseado nesse vídeo, é muito interessante,
o que acontece? Ela faz uma leitura muito curiosa do quê? Da palestra. Ela faz uma abordagem e na sua abordagem ela cita esse grande escritor russo. Olha só que interessante, irmãos. É o reino de Cristo e o reino do anticristo. Eu vou até colocar aqui para vocês rapidinho, só um segundo. Vou mostrar aqui o endereço para vocês. Só um segundo. Vocês conseguem ouvir aí o meu áudio? Esse áudio que eu publiquei estava passando agora? Um outro áudio ou não? Estão ouvindo? Ouviram esse áudio? Só estou ouvindo a sua voz, pastor. Ah, então não está dando para vocês ouvirem. Não tem problema. O que acontece, irmãos? A doutora Luana, ela estuda, eu não vou dar spoiler para que vocês tenham um aprendizado muito bom. Mas o que acontece? Ela, quando iniciou quando ela iniciou o seu curso de graduação em teologia, quando ela foi fazer o TCC dela, ela fez uma pesquisa sobre Fyodor Dostoiévski. Quem foi ele? Foi um escritor russo. Ele foi um grande escritor russo. E ele tem vários textos que se tornaram clássicos na literatura até mundial. E depois que ela foi fazer o mestrado e o doutorado dela, ela continuou estudando Dostoiévski. E o que acontece? Ela viu que ele, mesmo sendo um grande escritor da literatura russa, a proposta dele era fazer com que o povo russo pensasse sobre algumas coisas. E olha só, ela, nessa palestra, O Reino de Cristo e o Reino do Anticristo, ela vai trabalhar sobre essa ideia do Dostoiévski. É difícil de falar, né? É Fyodor, o nome é Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski. Tem um ski, né? É Dostoiévski. Ruinzinho de falar. O Fyodor. Mais fácil falar o Fyodor, que é o primeiro nome dele, né? O que acontece? Ele, como um escritor, qual é a proposta dele, irmãos? A proposta dele é fazer o que o povo russo pensasse um pouco no cristianismo deles. Nessa introdução, antes de ler o texto, hoje a gente vai fazer um pouco diferente, porque hoje a gente vai trabalhar bastante Apocalipse 13. Eu não sei se você sabe, mas o povo russo, eles foram profundamente influenciados pela Igreja Católica Ortodoxa Grega. Inclusive, numa das minhas últimas mensagens, né, Felipe, eu mencionei sobre isso na igreja. Até fiz uma pergunta, Gil. Geralmente o padre casa-se, Gil? Padre? Não, ele segue celibato, né? Então, mas você sabia que na Igreja Ortodoxa Grega eles casam-se? É novo para mim, não sabia. Porque geralmente, olha como que nós somos influenciados, né? A Igreja Católica, para nós, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós não temos influência nenhuma da Igreja Ortodoxa Grega. Entendeu? Mas olha que interessante. Na Antiguidade, havia, quando a Igreja Cristã foi se desenvolvendo, existiam 5 grandes patriarcas no mundo. Um ficava em Jerusalém, outro ficava em Antioquia, outro ficava em Alexandria, outro ficava onde hoje é a Rússia, que na realidade é onde se torna sede do catolicismo durante muito tempo, e a outra ficava em Roma, né? Então, na realidade, olha que interessante, havia os grandes patriarcas que eles lideravam o mundo.
onde hoje é a Rússia, ali havia o reino bizantino. Então, olha que interessante. Com o passar dos séculos, houve uma divisão e houve esses 5 patriarcas, que eram considerados os 5 líderes da igreja cristã, acabaram ficando em 2 líderes apenas. Porque o que acontece? Todos nós sabemos que o Império Romano ele rui, ele cai com a invasão dos bárbaros. Então, Roma, mesmo tendo sido, eu diria, agora invadido pelos bárbaros, o catolicismo continua lá em Roma. Mas, ao mesmo tempo, os bizantinos, eles se mantiveram fortes. Então ficou o pessoal, os católicos do Oriente, com a capital em Constantinopla, que na realidade, deixa eu até dar uma explicação histórica aqui para vocês. Constantino, o imperador Constantino, no ano 300, ele cria um outro lugar chamado Constantinopla. E esse Constantinopla acaba sendo quase que uma segunda sede do Império Romano. Depois que houve a invasão bárbara em Roma, na Itália, principalmente em Roma, e os romanos, e o Império Romano foi destituído, Constantinopla se tornou um lugar muito forte. E lá, como tinha os católicos ortodoxos gregos, eles se mantiveram durante séculos. Então, o catolicismo, ao longo da história, ele ficou dividido entre católicos ortodoxos gregos no Oriente e católicos apostólicos romanos no Ocidente. E durante séculos eles ficaram tendo as suas divergências, mas tendo as suas, vamos dizer assim, as suas certas semelhanças. Houve muita história, vocês vão aprender um pouco mais sobre isso na aula de História da Igreja. No século IX, há uma rixa muito grande entre os católicos ortodoxos gregos e os católicos apostólicos romanos. Mas no ano de 1054, há uma grande cisão, a grande ruptura, ou grande cisma. E aí há uma separação entre Igreja Católica Ortodoxa Grega e Igreja Católica Apostólica Romana. Recentemente, houve essa unificação com João Paulo II. Mas, olha que interessante, durante esses 1000 anos de história, eles ficaram bem separados. Por isso que nós não temos assim muito contato. Lá na Igreja Católica Apostólica Ortodoxa Grega, o padre se casa, ele tem liberdade de questionar o patriarca. Por exemplo, é diferente da Igreja Católica Apostólica Romana, que criou a infabilidade papal, não é assim? O que o Papa fala é Deus falando, não é assim? O edito papal é Deus falando. Mas na Igreja Ortodoxa Grega, não. O patriarca, ele é questionado pelos padres, ele é questionado pelos bispos. Há uma hierarquia, mas ele não é essa única voz sobre todos. E na Rússia, no leste europeu e muitos outros países do Oriente, predomina os católicos o católico ortodoxo grego. Olha que interessante. E lá, como eu disse, os padres casam-se. Não é costume adorar ídolos de escultura. Isso que eu ia perguntar, pastor. Eles têm quadros dos santos, mas o ídolo, não. Tanto é que no século XIX, os ortodoxos gregos quebraram as imagens e deu uma confusão violenta entre os católicos gregos e católicos romanos, porque eles quebraram as imagens falando que isso estava errado. Então, olha que interessante, né? E a Rússia, como muitos países ali do leste europeu, são profundamente impactados por esse catolicismo. E quando Fyodor Dostoiévski começou a falar, alguns séculos, eu não sei direito a data que ele existiu, que ele viveu, né? Mas eu acredito que foi no século passado, 1800 e pouco, é isso mesmo, é 1821 a 1888. Então, tanto ele como tinha um outro escritor russo muito famoso,
Tolstói, se eu não me engano, era esse o nome, não? É isso, Felipe? Como que é o outro nome do outro? Tem Dostoiévski e tem outro escritor russo muito famoso também, que é citado na literatura mundial, que eu não me recordo agora o nome. Mas vamos lá. Vamos pegar principalmente esse escritor, que é Fyodor Dostoiévski. Ele, quando ele fez os seus escritos, ele estava falando dessa comunidade católica ortodoxa grega. O que acontece, não sei se você sabe, né? O povo russo, de uma forma geral, a Constantinopla, depois vieram o Império Bizantino, foram surgindo muitos impérios. E esses impérios se perpetuaram durante muitos séculos. Com o surgimento vamos dizer assim, do comunismo, com o surgimento do socialismo, que houve a ruptura dos imperadores russos. Inclusive, houve uma grande perseguição, houve uma grande morte, e houve essa mudança de panorama. Mas olha que interessante. Fyodor Dostoiévski, ele quando ele faz esse livro falando um pouco sobre o anticristo, qual é a proposta dele? E é isso que hoje eu quero trabalhar, lendo o capítulo 3. Muitas vezes, uma religião cristã está tendo atitudes anticristãs. Logo, eles estão seguindo o espírito do anticristo. Então, a proposta do pensamento dele para o povo católico foi: vocês que dizem serem cristãos, será que, em nome de Cristo, a obra que vocês estão fazendo é uma obra de Cristo ou é uma obra do anticristo? E aí ele leva o povo a essa reflexão. E isso vale para nós, como protestantes, vale para os católicos, como católico, todo o povo cristão. Porque muitas vezes, vamos pensar aqui numa coisa, Gil, Felipe, vamos pensar numa coisa. Quando houve o surgimento das cruzadas, que se mandava matar em nome de Cristo, aquilo era um espírito de Cristo ou um espírito do anticristo? Anticristo. Anticristo, né? A gente não precisa nem ser muito inteligente. Deus não mandou matar ninguém. Entendeu? Jesus, ele não fala sobre a pena de morte, né? Pode ver, ele não toca no assunto daquela lei olho por olho, dente por dente, aquela alma que matar alguém morrerá, mas ele também não anula isso. Tanto é que quando Pedro usa a espada decepando a orelha do soldado Malco, ele diz que aquele que usa da espada, pela espada morrerá. Em outras palavras, Jesus, quando ele cita a lei, ele não invalida a lei. As questões morais da lei ele aprimora, mas ele não invalida. Olha que interessante. Jesus nunca mandou matar ninguém em nome dele. Quando os apóstolos quiseram mandar fazer uma oração para que viesse fogo do céu e consumisse os samaritanos, Jesus disse o quê? Isso não é o meu espírito. Isso daí foi lá com Elias, com Eliseu, lá no Velho Testamento, comigo não é assim. Então, assim, a gente entende que na graça é diferente, que na graça há valores, e eu não quero entrar agora no assunto de pena de morte e tal, porque isso a gente deixa para a ética cristã. Mas olha que interessante. Vamos falar aqui de uma coisa bem simples. Muitas vezes nas cruzadas, a gente vê que ali não é o Espírito de Cristo, foi o Espírito do Anticristo. Então, e hoje, com a igreja materialista, será que é o Espírito de Cristo ou será que é o Espírito do Anticristo? A igreja que faz política, será que é o Espírito de Cristo ou é o Espírito do Anticristo? Olha que interessante. Então, a aula que eu hoje compartilhei com vocês vai ser um grande reforço para que a gente entenda muito bem esse último ponto que eu queria deixar aqui do Anticristo. Porque, na realidade, a gente tem que entender essa linguagem espiritual ao longo dos séculos. Porque no vídeo da professora doutora Luana Golim, ela vai mostrar que Dostoiévski ele vai ser
contundente, falando que mais do que identificar o anticristo, é entender as características e atuação do espírito do anticristo ao longo dos séculos, entre nós e no porvir. Então, é muito interessante quando a gente começa a pontuar isso. Vamos lá. Muitas vezes, vamos pegar as 7 cartas do Apocalipse. Lembra que dentro das 7 cartas do Apocalipse, o Senhor chega para uma delas e diz: vocês parece que estão vivos, fazem a obra daqueles que estão vivos, mas não estão. Lembra disso? Igreja de Sardes, né? Se não me engano. Exatamente. Conheço as tuas obras. Tem fama de estar vivo, mas está morto. A igreja de Sardes. Aí eu pergunto, a igreja de Sardes era uma igreja que estava vivendo na presença de Cristo ou estava realizando obras de anticristo? Está morto. Está morto. A igreja, por exemplo, né? De Éfeso, quando o Senhor diz, contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou. Ele não está dando uma sugestão de que, olha, você está negociando o primeiro amor. Não. Vocês, igreja de Éfeso, em algumas décadas abandonaram. E o Senhor até diz assim, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. O Senhor é contundente, se arrepende e volte, e faz aquilo que vocês faziam. Continuando. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ou seja, olha como é forte as palavras de Jesus à igreja de Éfeso. Essa obra é uma obra de Cristo ou é uma obra do anticristo? Entender? Olha como é forte isso. Não tem a palavra anticristo, mas o entendimento é o anticristo ou o espírito do anticristo influenciou os irmãos de Éfeso, influenciou os irmãos de Sardes e assim foi influenciando os irmãos de outras igrejas. Compreender e identificar o espírito do anticristo acaba sendo mais importante do que identificar a pessoa do anticristo. Estão entendendo, meus irmãos? Sim. Quando eu falei há pouco sobre a política na igreja, o palco político dentro da igreja, isso é importantíssimo a gente compreender. Porque muitas vezes a pessoa faz da igreja um palanque político e usa da igreja e dos pastores para tomar proveito sobre essa questão. Então, a história já vai mostrando como a igreja tem que ser com respeito às questões políticas. Parece simples, mas então isso acaba sendo muito forte, muito contundente. Então, vamos lá. Quando a gente entende isso e identifica, encontrando o espírito do anticristo, saber da atuação dele entre os homens, isso é muito importante. Numa igreja, numa família. Quantas são as vezes, irmãos, que famílias acabam corrompendo igrejas? Vocês já devem ter ouvido o nome de donos da igreja. Aquela família são os donos da igreja. Eles tiram o pastor, eles tiram as pessoas, Aí eu pergunto para vocês, isso é o espírito de Cristo ou o espírito do anticristo? Não estou falando aqui, irmãos, de famílias consagradas, porque é normal que uma família consagrada não vai compactuar com famílias mundanas, não é isso. Eu estou falando aqui dos donos da igreja. Eu tenho tido contato com muitos pastores, e eu me lembro de um pastor que saiu aqui de Ferraz de Vasconcelos e foi pastorear uma igreja em Suzano. E quando ele estava lá pastoreando a igreja em Suzano, ele era um dos pastores auxiliares,
E ele foi cogitado a se tornar um dos pastores principais. Ele disse, não, eu declino. Aí depois, conversando com ele, eu perguntei, mas por quê? Ele falou, não, pastor, porque como pastor auxiliar, você ainda tem uma certa área de atuação na igreja. Na hora que você vai para o pastorado titular, tem os donos das igrejas, você tem que fazer tudo o que eles querem. Então eu preferi sair de lá e ir para uma outra igreja do interior, do que lutar contra os donos da igreja. Eu falei, você está brincando, pastor? Ele falou, eu sou sério. E eu conheci muitos pastores que passam por isso. Aí eu pergunto, se é o Espírito de Cristo ou o Espírito do Anticristo dentro da igreja? Interessante, não? Famílias que constroem a igreja e que falam assim, nós queremos um pastor que pregue tanto tempo, que ensine tais doutrinas, que não fale de tais coisas. Ainda dessa mesma igreja, só para vocês terem uma ideia, um pastor que assumiu essa igreja, eu sei disso porque são experiências que eu vivenciei e ouvi de pessoas dessa igreja. Tinha um empresário dessa igreja, ele era muito bem sucedido, e um dia um irmão foi fazer um trabalho junto com esse empresário, porque ele era foi prestar serviço para o empresário, e na sala do empresário tinha uma roupa carnavalesca. E aí o irmão perguntou para o empresário, ué, o que é isso daqui? Ele falou, não, é porque esse ano eu vou dançar lá na Sapucaí. Pode rir alto, Dilson. Pode liberar aí. Aí. Engraçado isso aí. Essa é engraçada, você tá rindo porque você não é esse irmão, né? Que foi lá, tomou esse choque. E aí, esse irmão me contou isso. Dessa mesma igreja dos donos da igreja. Estão entendendo? Olha só que interessante. Aí o irmão conversou com esse empresário, né? E se escandalizou, né? Porque, afinal de contas, ele era um obreiro na igreja. E aí, o que você faria de estar indo, né? De estar indo, né, filho? O que você faria? Você conversaria com o pastor você faz parte dessa igreja, você é de uma outra empresa, você vai lá trabalhar com esse empresário, prestar serviço para ele, descobre que o irmão é empresário, que é teu irmão que congrega na mesma igreja que você, vai pular no Sapucaí, uma escola de samba lá do Rio de Janeiro, e estava lá com a roupa dele. Irmão, crente, batizado, faz parte da ceia e tal. E aí eu te pergunto, o que você faria, Gil? Você falaria com o seu pastor, conversaria com ele, ou você não faria nada? Vamos lá. Eu acho que primeiramente eu tentaria persuadi-lo de alguma forma. Então já te adianto. O irmão não te deu ouvido e fala, deixa de ser besta, irmão. Eu vou para a igreja, mas eu gosto, né, de pular um carnaval. Duro. Opa, Não é afinal duro, de contas. Né? E aí, depois disso tudo, o que você faria? Se ele fosse obreiro da igreja e fosse Um membro piedoso. É. Família. A família tá lá, os filhos, a esposa. Eu acredito que eu falaria sim com o pastor, de alguma forma. E você, Felipe? Eu ia bater na salinha lá, né, pastor? Do pastor? É. E isso, irmãos, me entenda, não é questão de ser X9, né? Cagueta, é zelo, né? É lógico, Porque a palavra diz, se você ver o teu irmão pecando, vai até ele, adverte-o, se ele te der ouvido, ganhaste o teu irmão. Jesus ensina isso em Mateus, não é isso? Isso. Se ele não te der ouvido, chama 2 ou 3. Se não te der ouvido, leva para a igreja, não é assim? É um critério. É a preservação da igreja. Temos que lembrar que a igreja não é nossa. Somos de uma igreja. E quando um irmão faz isso em amor, não como um cagueta falando mal, porque tem aquele que vem falar mal. Aí o pastor, para esse, não dá nem ouvido. Mas quando é uma pessoa que vem com espírito cristão, o que acontece? O pastor até agradece. Aí o irmão chegou, então, na sala do pastor. Pastor, tem um assunto sério para falar com o senhor. Pois não, meu irmão. Pastor, sabe o empresário tal, que é membro aqui, com a sua família aqui? Sei. Pastor, eu preciso falar uma coisa com o senhor, para o senhor intervir nessa causa. E aí contou toda a história. E aí o pastor disse assim, meu querido irmão,
eu não critico nenhum dos irmãos da nossa igreja que são os ofertantes e os colaboradores que sustentam essa obra. Põe na placa lá, Mamon. E aí, Gil, e aí, o que você faria depois dessa? Aí você tem que agora levar quem para a igreja? Você tem que levar o irmão e o pastor ou só o irmão? Você está entendendo como é complicado? E aí, o que você faria, Gil, depois disso? Rapaz, é complicado, hein? É o Espírito de Cristo ou é o Espírito do Anticristo? Estão entendendo, meus irmãos? É bem feio o negócio, É hein? feio, não é feio? E o resumo, esse irmão então pegou e falou, então tá bom, pastor, passar bem, estou indo embora, eu e minha família. Eu faria a mesma coisa. A princípio, eu faria a mesma coisa. Essa é a mesma igreja que eu disse há pouco dos donos da igreja. Que eu conversei com o pastor, um dos pastores que era auxiliar, que eu conheci, tive amizade com ele. E esse rapaz, eu também conheço ele, eu conversei com ele. Então, irmãos, olha como é difícil. Agora, vamos lá, vamos melhorar essa situação. Dr. Russell Shedd, pregando certa ocasião para líderes, ele disse que a filha dele e o genro dele pertencem de uma igreja na Alemanha e que, lá na Alemanha, eles tiveram que reformular o estatuto da igreja, colocando que o pastor da igreja precisa ser convertido. Pode desbloquear o telefone. O negócio tá feio o negócio lá, hein? Que legal, cara. Você acredita? Princípio básico. Ele teve que os líderes da igreja se reuniram, a igreja se reuniu e tiveram que colocar no estatuto que o pastor precisava dar comprovações de que ele era convertido. Frutos dignos de arrependimento. Né? Aí eu digo, quais eram as experiências dessa igreja com relação aos seus pastores? Meu Deus. E eram pastores que não eram convertidos. Pastor, mas espera aí, como pode? Pode, é um teólogo, fez teologia, fez mestrado, fez doutorado, fez ciências da religião. Mas eu pergunto... a igreja católica, né, pastor? Hã? Como outras religiões cristãs, se torna a mesma coisa. Exatamente, é uma São religião. catedráticos, né, filósofos, falam coisas bonitas. E quem disse isso foi o Dr. Shedd da igreja da filha e do genro. Pasmem. Então, por que eu estou falando isso? Isso é o anticristo ou é o espírito do anticristo? O anticristo. O apóstolo João já deu a dica, né? Nas cartas, né? Você está entendendo? Recapitulando a história da igreja e a vida do ferreiro, John Bunyan, quando ele escreve o clássico Peregrino, a própria família dele era contra ele, porque ele fazia a obra de um evangelista e por essa razão foi preso. O próprio príncipe, as próprias autoridades o prenderam simplesmente porque ele pregava o evangelho, porque ele não era um ministro reconhecido e autorizado pela corte. Naquele período da história, foi o Espírito de Cristo ou foi o Espírito do Anticristo? Do Anticristo. Na vida contemporânea, tantas coisas que têm acontecido nos nossos dias e nos nossos estilos de vida e nos nossos valores, principalmente no Ocidente, porque aqui a gente fala mais por aquilo que a gente vê. O que tem muitas vezes imperado na igreja é o Espírito de Cristo ou o Espírito do Anticristo? Do Anticristo. Isso deixa a gente arrepiado, irmãos, de temor e de zelo. Olha como é forte. Quando a gente vê, por exemplo, uma Rússia que hoje, depois da queda do comunismo, não sei se você sabe, o próprio Putin, que se sente também como que pelo menos é o que dizem os estudiosos, que ele quer restaurar o reino bizantino, o Império Bizantino. Ele quer unificar, quer retomar aquele reino como um dia foi no passado, sendo um pseudo-César. Podem ver que ele também é um católico ortodoxo grego. E não sei se vocês sabem, em um certo dia, os russos eles passam por uma experiência de purificação.
Se vocês procurarem no YouTube, você vai ver que eles fazem isso. Geralmente eles vão para lugares gelados, onde a água é muitos graus abaixo de zero, e eles passam por um tanque só de shots, e lá eles ficam alguns segundos, eles fazem esse ritual de purificação. O Putin fez. Aí eu te pergunto, tanto eles quanto a Ucrânia são católicos ortodoxos gregos, na sua grande maioria. Uns vão dizer 70%, outros vão dizer 50%, mas é uma quantidade grande. Assim como a OTAN, que é Estados Unidos, Inglaterra, muitos países, Alemanha, Suíça, são países cristãos protestantes. E agora fazendo guerras e desejando guerras. Isso é o espírito de Cristo ou é o espírito do anticristo? Olha que interessante, irmãos. Então conseguem compreender a dimensão de como isso é complicado e como entender Dostoiévski é uma pérola? Porque muitas vezes, irmãos, mais do que identificar a pessoa é discernir o espírito aonde está o espírito Estão entendendo? E esse vídeo da professora doutora Luana Golim vai ser fundamental para dar uma sacudida no nosso coração, para a gente começar a discernir um cristão de um espírito anticristão. Então, essa crítica, ela pode ser incluída em tudo, irmãos. Ela pode ser aplicada em tudo, inclusive no nosso sistema econômico, político, no nosso sistema. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, que o socialismo é o demônio, o comunismo é o demônio. Aí eu pergunto, no capitalismo também, não tem espírito de anticristo? Pô, meus irmãos, é o que a gente mais vê. É o que a gente mais vê. Olha só que interessante, eu tenho acompanhado muito o mercado financeiro, só para vocês terem uma ideia. A nossa bolsa brasileira, ela subiu praticamente 20% em dólar nesse ano, da virada do ano para cá. Nós estamos com uma das maiores inflações do mundo, o mundo está inflacionado, e a nossa bolsa está subindo e, de tabela, tem uma guerra na Ucrânia e na Rússia. E a bolsa está subindo. Aí você fala assim, pastor, isso é só no nosso país? Não. A bolsa americana, ela estava caindo por volta de 20%, ela já recuperou 14%, e agora ela está menos 7%. Está subindo a bolsa americana. E os Estados Unidos está numa das suas maiores recessões na história americana. Aí eu te pergunto, como pode, né? O mundo está em pré-Terceira Guerra Mundial, Deus nos livre e guarde disso, e as economias estão indo em vento em polpa. O que está acontecendo? O petróleo está estourando, está subindo, a inflação está exorbitante na Europa, irmãos. Os europeus estão assim, boquiabertos, porque a inflação ela era prevista por causa do Covid. A questão de cadeias, de insumos, de reabastecimento, de empresas que se fecharam por causa dos momentos de isolamento. Então, haveria uma inflação no mundo, mas, de repente, houve uma inflação e agora começa uma guerra. E na guerra, querendo ou não, as energias explodem. Então, olha que loucura. Os comentaristas políticos, eles não sabem o que vai acontecer amanhã. Eles não têm previsão. É uma loucura. Aí talvez você me pergunte, mas e aí, pastor? Está muito difícil de ter um prognóstico. Porque diante de uma guerra, o que acontece, irmãos? Uma das primeiras coisas, a bolsa cai. A bolsa cai. Mas a bolsa no mundo não está caindo tanto. Caiu um pouco na Europa, caiu muito na Rússia, mas a moeda russa já está sendo valorizada de novo, porque a chefe de economia, vamos dizer assim, o presidente do Banco Central da Rússia, que é uma mulher, é uma pessoa genial, estudada na América, uma pessoa muito respeitada, e ela está fazendo manobras assim absurdas lá na Rússia. Olha que interessante. Então, assim, quando a gente vê esse capitalismo, principalmente da OTAN,
e esse desejo de guerra, que pelo menos é o que eu noto neles, eu não vejo a OTAN sendo pacificadora. Isso é o espírito de Cristo ou é o espírito de anticristo na boca de países protestantes? Está entendendo, irmãos? É interessante a gente pensar, né? Então, é para a gente ter medo, é para a gente ter zelo, é para a gente orar. E eu deixo aqui esse comentário com vocês para a gente reavaliar o nosso sistema, nosso estilo de vida. Porque muitas vezes a gente quer identificar um personagem como o grande anticristo, como a besta, o falso profeta. Mas a gente se esquece de identificar que conhecer o espírito dele acaba se tornando mais importante do que ele próprio. Por que eu digo isso? Porque possivelmente um dia ele aparecerá. Mas enquanto ele não aparece, isso não significa que o espírito dele não esteja entre nós. Está entendendo? Querem fazer algum comentário, Felipe, Gil? Pastor Johnny, seja bem-vindo. Graças a paz a todos. Querem comentar alguma coisa? É quase que uma estratégia de guerra, né? A gente tem que entender o inimigo. Para entender o inimigo, a gente tem que entender o espírito de como ele age, né? Exatamente. Quando, propriamente dito, nós estivermos se estivermos vivos até lá, diante da pessoa do anticristo, nós não seremos enganados, né? Exatamente. Porque, pensa, a gente sabe que uma das características do anticristo é o engano, né? E ele vai enganar, se possível, for até mesmo os escolhidos. Então, quanto mais nós entendemos o espírito que paira sobre o mundo, né, que é o espírito do anticristo, e age de maneiras diversas, né, até mesmo dentro de igrejas cristãs, é de extrema importância mesmo, para a gente não ser pego de calça curta lá na frente. Então, né? No entanto, filho, o seu comentário ele é mais futuro, né? Sim. E ele é importante mesmo, como você bem mencionou, e de fato você está completamente correto. No entanto, a nossa abordagem focando o espírito dele, do anticristo entre nós, hoje e na história, a gente não destaca tanto. A gente Não, isso é acaba, né? verdade. Sim, isso. E esse é o ponto que eu diria que eu acredito que Dostoiévski ele foi fantástico, porque quando ele abordou para o povo russo e para a literatura mundial, olha, você é cristão? Sim, mas você está fazendo a obra de Cristo ou está fazendo a obra anticristo? Se você está fazendo a obra anticristo, logo você está seguindo o espírito do anticristo em nome do Cristo. E é por isso que pastor Johnny, depois ouça essa primeira parte, que eu acho que assim vai ser muito importante para a compreensão, para a gente dar sequência a essa ideia. Eu dei uma tarefa extra para vocês, tá, pastor Johnny? Mas assim, então, Felipe, pode ver aqui, só para a gente já ler o texto de Apocalipse 13 agora. Olha que interessante, irmãos. Quando a gente fala de Hitler, Stalin, Che Guevara, Mussolini e tantos outros na história mundial, aí nós falamos, esse é o espírito do anticristo. Mas a gente esquece de tantos outros anticristos que existiram. Sim. Imperadores romanos. Não, e olha como a América perverteu o mundo. O Ocidente, né? Exatamente. Como, por exemplo, aqui eu vou fazer uma crítica agora, irmãos, me entendam bem, tá? Eu me lembro que quando o HSBC foi comprado, ou melhor, eu trabalhava num banco francês. E esse banco francês, que era o CCF, foi comprado pelo HSBC. Então, de um banco francês, viramos um banco inglês. E porque o HSBC, mesmo ele tendo sido criado em Hong Kong, depois ele foi ampliado na Inglaterra e a capital e a sede era lá na Inglaterra. E o que acontece? Era um banco inglês. O HSBC era conhecido mundialmente como um banco inglês. Tá. Olha que interessante. Eu me lembro que eu tinha um colega da mesa que ele falava assim, esses piratas, ele estava muito indignado. Como assim? Esses piratas, eles vão acabar com a nossa vida. Aí eu não entendi nada.
Falei, desculpa a minha ignorância, mas o que você está querendo dizer com esses piratas? Os ingleses, eles são os piratas do mundo, Rai. Eles que saquearam o mundo há séculos. E aí começou a vociferar um monte de coisa. Aí eu pergunto para vocês, hoje quando a gente olha para a Inglaterra, é que a gente olha para a Rainha Elizabeth, Príncipe Charles, família britânica, família real, povinho tudo educadinho, bonitinho, tá. É muito legal, né? Agora vamos lá. Vamos olhar para a história. A Índia, sob o domínio dos ingleses. A China, sob o domínio dos ingleses. A Nova Inglaterra, que é os próprios Estados Unidos, sob o domínio dos ingleses. Vem cá. Os ingleses, durante muitos anos, não foram os piratas do mundo? Claro que foram, gente. Aí eu pergunto, pastor, eles eram protestantes. Protestantes. E aí? Por exemplo, Gandhi, irmãos, olha que interessante. Gandhi, fazendo as suas defesas na Índia de pacificação, de libertação, quando ele era surrado pelos soldados ingleses, eles diziam, vocês cristãos, vejam o sangue que vocês estão derramando. Meu sangue e o nosso sangue. E Gandhi, pacificamente, não sendo um cristão, mas sendo um hindu, ensinou para eles o que era um verdadeiro cristianismo. Porque Gandhi falava assim, quando alguém perguntava de Cristo para Gandhi, o que você acha de Cristo? Ele falava, extraordinário. Então quer dizer que você vai se tornar cristão? Ele falou, não, aí já é outra história. Cristo é extraordinário. O problema do cristianismo não é Cristo, são os cristãos. E Gandhi, mesmo sendo hindu, não estou validando Gandhi, tá, irmãos? Eu estou dizendo o seguinte, que no momento em que eu, como um cidadão da Inglaterra, eu permito com que soldados vão lá, explorem a China, batam, melhor, na Índia, humilhem, eu estou usando que espírito? Eu estou convalidando que espírito? De Cristo ou do anticristo? Estão entendendo, meus irmãos? Estão compreendendo? Então, aqui eu não quero entrar em valores, mas fica aqui essa primeira parte, porque mais do que identificar a pessoa de, é diagnosticar o espírito de. Tá bom? Tudo bem? Compreendeu? Compreendeu, Gil? Talvez o pastor Johnny pegou um pouquinho, né? Mas recapitula lá, tá? E agora vamos lá para Apocalipse 13, que a gente vai finalizar o texto, né, de que a gente ficou para ler semana passada. Eu achei prudente de hoje gastar um tempo com vocês em Apocalipse capítulo 13. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Beleza, pastor. Então, Apocalipse 13. Vamos ler aqui Apocalipse 13. Falar um pouquinho sobre o anticristo. Joia. Eu vou aproveitar aqui e fazer uma coisa aqui. Eu vou ler com vocês também aqui. Vamos lá. Vou publicar na nossa tela. Compartilhar a tela. Apocalipse 3. Quem pode ler para nós? Eu vou deixar aberta aqui uma versão que é a corrigida fiel, tá bom? Quem quer ler para nós? Apocalipse capítulo 13. Eu posso ler aqui. No capítulo de número 12, fala sobre a mulher e o dragão. E aí no capítulo 13, a besta que saiu do mar. Então vamos ler o 13. Pode ler para nós, pastor John. Legal. Eu leio na sua versão, né, pastor, que está aqui na tela? Pode ler a sua mesmo. A gente tá bom. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia.
A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, e o seu trono e a grande autoridade. Dá Uma uma das pausa até aí, pastor. Eu vou pedir Ok, pausas. pois não. Prestem atenção nessa declaração. O dragão. O dragão deu a ele o seu poder. Né? É importante a gente prestar atenção em algumas descrições. É claro que a Bíblia não vai defender a ideia de dragão, esse ser mitológico, mas a ideia vai defender e vai citar o dragão como sendo o próprio Satanás, como esse ser mitológico banhado de força e de poder. Continua, por favor, pastor. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Até aí, dá uma Adoraram. pausa. Ok, Aliás, pode ler um por vez dando pausas, tá bom, pastor? perfeito. Olha que interessante, irmãos. Lembra quando João Paulo II sofreu um atentado de morte? Vocês se recordam disso? Se recordam? Sim. Muitos pastores, por acharem que o papado sempre seria a personificação do anticristo, no momento em que João Paulo II ali passou por aquele atentado, as pessoas deduziam que ele seria, né, no caso, o anticristo que foi ferido e que estava se cumprindo. Nós sabemos que ele foi ferido, não morreu, mas pode ver que ferida de morte, diz o texto, e sua chaga mortal foi curada. Dá uma ideia de quase que ressurreição, ou uma pseudo-ressurreição. Continua o texto, por favor. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Dando essa ideia da besta poderosa e do espírito do dragão. Aqui, irmãos, a gente vê nessa figura de Apocalipse 13 a trindade satânica, o dragão, a besta e o falso profeta, dando uma ideia de cópia. Guardem isso, irmãos. Tudo que Deus faz, ele cria. E tudo que o diabo faz, ele copia. A obra do diabo é plagiar Deus, é imitar Deus em tudo, inclusive querer tomar de Deus a adoração. O diabo ele não tem essa competência de criar do nada, mas ele é obcecado, ele é um ser que deseja a qualquer custo a glória de Deus e receber tudo que Deus recebe, por isso que ele copia. Então, se a Bíblia trata da Santíssima Trindade, a manifestação e a aparição do anticristo também tem essa característica de uma pseudo-trindade. Pode ver que no versículo 3, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Dessa ideia quase que de ressurreição, assim como Cristo ressurge dentre os mortos e ressuscita, a besta, pelo poder do dragão, recebe essa graça e o mundo aplaude, né? Pode continuar lendo para nós, pastor. Quem tiver alguma dúvida pode interromper, tá, irmãos? Beleza. A besta foi dado uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Bom, lembro que 42 meses equivale aproximadamente... Tá com a calculadora aí, vocês? É Deixa eu pegar metade aqui. de 7 anos, pastor? Não, mas não precisa, a minha tá aqui, ó. 15 anos e meio. Exatamente. Né? 42 meses, 30 divide 12. Não, já é 42 meses. 30 divide. Não. 42 meses, isso, 12 divide. 42 meses, 12 divide.
3,5. 3 anos e meio. Tá bom? Porque já está em meses, né? Não está falando em dias. Quando é dias, aí a gente divide por meses, que divide por... né? Então aqui já não precisa. Vamos lá. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome. E o seu Deixa eu dar uma governo. paradinha aqui na gravação, que já deu 1 hora, pastor. Só um minutinho. Ok.